aqui para compartilhar com vocês uma compreensão, né, que a gente teve, que a gente recebeu, um ensinamento que nos parece muito importante, né? Por isso é conveniente, como bom sagitariano, a gente compartilhar com as pessoas que se interessem pelo assunto, né, um pouco das nossas reflexões, das nossas compreensões. Como astrólogo, eu já ouvi questionamentos e até eu mesmo, né, me questionei sobre o fato do mapa astral retratar o destino de uma pessoa. Será que a pessoa está presa? Será que ela está determinada? Será que ela não tem saída, né, que tem que ser daquele jeito mesmo, né? E se assim for, que graça que tem a vida, né? Onde que vai, onde que existe o chamado livre-arbítrio? O que a gente pode fazer com relação a essa questão do livre-arbítrio? Essa é uma questão que muito importante, né? Porque parece que a pessoa não tem opção. Parece que já está pré-determinada, ela vai passar por aquilo que está no mapa astral. Geralmente eu costumo explicar que no mapa astral a pessoa tem retratada ali as leis cósmicas sob as quais ela está sujeita ao longo da sua vida, né? Então, em tese, ela tem que passar aquelas situações para ter aprendizados. Eu costumo explicar também que o mapa astral é como se fosse um currículo de uma faculdade. Existem várias faculdades, cada faculdade com seu currículo, com as suas disciplinas, né? Então, a gente tem o nosso currículo, as nossas passagens, as nossas exigências, nossas experiências para passar, e isso é retratado no mapa astral. Eu costumo explicar também que a gente, entre aspas, né, escolhe o mapa astral nosso. Não é Deus, não são os anjos, não é o Senhor do Karma que define o nosso mapa astral. Não, somos nós mesmos. Mas assim, a pessoa antes de encarnar, digamos assim, né, ela senta numa cadeira e fala, bom, eu quero na próxima vida ser rico, ser pobre, ter tal doença, ter tal coisa. Não, não é bem assim que a gente faz, tá? Dentro daquilo que eu consegui aprender ao longo da minha vida, dos meus estudos, a gente dispõe das nossas qualidades, das nossas habilidades. Então, por exemplo, numa vida você nasce com uma inteligência. Ok. Aí você vai focar a sua inteligência para um determinado assunto, né? Ciências biológicas, por exemplo, ou ciências exatas, ou uma atividade mais específica, por exemplo, engenharia, né? Porque exatas é um leque muito grande, não. Engenharia, raciocínio lógico e tal. Então a gente dispõe das nossas habilidades, das nossas características. E o nosso presente mapa astral, ele é o resultado do que nós fizemos das nossas características em vidas passadas. De onde que nós dispusemos, onde que nós focamos, onde que nós colocamos aquele potencial. Então, de novo, né, não foi Deus, não foram os anjos, não foi o Senhor do Karma, não. Nós que colocamos aquela, entre aspas, né, o planeta, ou o que o planeta simboliza, as nossas capacidades, em vidas passadas. Então a gente já nasce com aquela característica, né? É que nem a roupa que a gente veste, nós que vestimos aquela roupa, nós que escolhemos, nós que optamos, são as nossas opções, as nossas decisões ao longo da nossa vida que vai direcionando. É que nem profissão, né? Claro, se em vidas passadas a pessoa foi médico, a tendência é que ela, numa outra vida seguinte, ela nasça com conhecimentos, com facilidades na área médica. Não significa que ela vai ser médica necessariamente, ela pode ser farmacêutica, né? Pode ser bióloga, né? Pode ser médico. Isso é só um exemplo. Tá? Então é mais ou menos assim que eu, Juarez, vejo a questão da distribuição dos planetas. Mas voltando então à questão. Ok, você dispôs, né, aqueles planetas naquele local. E aí? E o seu livre-arbítrio? Como é que vai?
Como é que faz, né? A astrologia, ela está definindo, lá no mapa astral está claro o seu destino? Bom, essa questão de destino, astrologicamente, nos remete principalmente ao planeta Saturno, né? Que rege Aquários. Aquários rege a astrologia também como um todo, a era de Aquários que está por vir, né? E o Saturno, ele é um astro que as pessoas assim têm medo, a maioria não gosta, acha que é um planeta de prisão, de peso, de cobrança, de exigência, né? E ele rege principalmente o tempo e o espaço, né? Saturno rege o tempo e o espaço, tanto que um dos nomes na mitologia de Saturno era Cronos, o senhor do tempo. Mas também Saturno rege as coisas concretas e materiais, então rege o espaço. Tá? E o tempo tem, cientificamente falando, tem tudo a ver com o espaço. E a gente está preso no tempo e no espaço. Olha só que interessante. Muitas tradições esotéricas e espirituais dizem que o tempo e espaço é uma ilusão, que não existe de verdade tempo e espaço. Tá? É uma ilusão. Eu já vi também na internet, principalmente, né, algumas alusões dizendo que os cientistas, para cientistas, pelo menos para alguns, né, também não existe tempo e espaço, existe um eterno agora. Mas peraí, Jalisco, como é que funciona? E o ontem, o hoje e o amanhã? Né? Seria, tudo está acontecendo. Né? Explica-se esse eterno presente, digamos, com a dobra espacial, que eles chamam de dobra espacial. Então, que seria, em tese, uma ilusão. Então, não existe o futuro. De novo, a gente volta naquela questão. Então, peraí. Então, tudo que vai acontecer já aconteceu, então não tem como mudar. Não tem como mudar essas coisas. Isso me lembra alguns filmes, não sei se você que está assistindo aí já assistiu, alguns filmes de volta no tempo. Creio que todos eles que eu assisti, a conclusão que chega é que não dá para se mudar o passado e, consequentemente, o futuro. Né? Tipo assim, a pessoa volta no tempo, tal coisa aconteceu que ocasionou aquele resultado que ele quer alterar. Então ele volta no tempo e muda aquilo que, em tese, teria resultado naquilo que ele quer alterar. Ok, ele mudou aqui, mas acontece uma outra coisa e aquele fato que ele queria alterar continua inalterado. E aí? Destino novamente? Né? A gente não consegue, porque se é um eterno presente, a gente não muda mesmo. Né? Se já aconteceu, se está tudo pré-definido, a gente não tem como mudar. Mas aí, qual a lógica da vida? Qual o sentido, qual a razão da existência? Observa bem, a gente está falando aqui da razão da existência, razão, né, o sentido da vida. Que graça que tem trabalhar, pagar conta, né, lutar pelas coisas, brigar, discutir, se esforçar, conquistar. Não faria muito sentido a vida, de um modo geral, se fosse tão mecânico assim. Não é verdade? Olha, os cientistas também, na área médica agora, nos dão notícias de que pelo sequenciamento do DNA é possível, por exemplo, saber as características da pessoa. Quais doenças que elas vão ter no futuro. As nossas doenças. Vai ter tal doença do coração, tal problema de fígado, de rim e tal. Está tudo lá no DNA. A pessoa nasceu, já dá para fazer toda essa visualização. E aí? Destino novamente? Fora o fato que quando a gente nasce, independente dessas conclusões científicas, é meio óbvio para qualquer pessoa, que também o nosso DNA, a nossa sequência genética, nos limitam. Né? Salvo recursos mais avançados, esforços concentrados, né, da ciência, a gente está preso, né, a uma determinada estatura, por exemplo, que a gente traz, né, geneticamente falando, a pele, a cor da pele, né, ao sexo, e aí vai, algumas características biológicas. Então, esse suposto liberdade, né, livre-arbítrio, é meio relativo.
é meio relativo. Então, de novo, a gente vê essa questão do destino. Então, nós temos um destino, de fato, a gente está preso, está limitado, e qual a graça disso? Qual é o mérito disso? Qual a razão e o sentido da existência? Então, se existem tantas determinações assim, se a gente não consegue alterar, se a gente está pré-determinado a determinada coisa, fazer tal coisa, acontecer tal coisa, e aí? Por quê? O que Deus quis fazer com tudo isso? Vamos inserir Deus nessa reflexão científica espiritual. A questão toda, me parece, que não é o que acontece conosco, mas sim o como acontece. Ou, principalmente, a consciência que a gente adquire com base naquelas experiências que a vida nos programa para ter. O Saturno, ele rege o concreto, né, o planeta Saturno. Então, pergunta-se, quantas direções, dimensões ou lados, por exemplo, tem um cubo, né? O infinito. Infinito, tempo, espaço, aquela coisa do Saturno, que Saturno rege, né? Então, o cubo rege a tudo que está à frente, tudo que está atrás, tudo que está à direita, tudo que está à esquerda, tudo que está acima e tudo que está abaixo. Esse é o infinito, né? E, em tese, o eterno também. Essa questão do eterno é interessante porque quando a gente estuda astronomia, por exemplo, a gente descobre que a luz do Sol que a gente vê, se você olhar para o Sol agora, na verdade você está vendo a luz que partiu do Sol há 8 minutos atrás, não agora. Todas as estrelas que a gente vê no céu, aquele céu que a gente vê, na verdade, é um céu antigo, de anos atrás. Às vezes tem estrelas que a luz que está chegando aqui agora saiu há milhares de anos atrás. Né? Então, essa questão do tempo e do espaço estão intimamente relacionados. Agora, voltando a essa simbologia do cubo, a dimensão mais importante do cubo, o lado mais importante do cubo, é o lado de dentro, é a dimensão interior, é o como, é a consciência. Consciência, isso sim, essa seria talvez o pulo do gato, a razão da existência, não o que, né? Como uma faculdade, né? Ela tem lá o seu currículo, todas as pessoas vão passar pelo mesmo currículo, vão ter as mesmas experiências, vão ter as mesmas aulas, vão ter as mesmas provas. Mas o que vai diferenciar a formação de um profissional de outro? Vamos dizer que todos chegaram nas mesmas condições. Vai ser o aproveitamento, né? Tem aluno que vai querer ficar jogando truco, beber uma cerveja, bater papo, sei lá, ficar no Facebook, no WhatsApp durante a aula. Outro não, vai prestar atenção, vai aproveitar, vai aprender e aí vai fazer a diferença dos futuros profissionais. Né? Então o como, qual o aproveitamento que a gente vai ter destas experiências que a gente tem que passar. Os hindus nos falam espiritualmente, né, religiosamente, que nós temos 108 ciclos de 108 vidas para experimentar, né? Para a gente conhecer a nossa extensão, o nosso potencial, as nossas características. Então, tipo assim, numa vida a gente nasce rico, no outro pobre, num a gente nasce homem, no outro mulher, né? Um a gente nasce na Europa, outro na América do Sul, outro na África, e aí vai. Né? A gente nasce com um potencial para ser um médico, no outro um físico, ok? Num de estar bem relacionado nas camadas sociais, outro não, mais simples, aprendendo as dificuldades, a experiência das dificuldades, das limitações físicas, sociais, econômicas, e aí vai. Né? Um a gente está mais propenso para o lado espiritual, outro menos, mais para o lado mais cético, mais pé no chão da vida, digamos assim. Né? E aí vai. A gente tem várias experiências. Para quê? Para que a gente possa entender a extensão
da nossa realidade. Voltando ali atrás, quando a gente falou de sentar e escolher, quem é que dispõe? Né? Eu disse que não foi Deus, que não foram os anjos, não foi o Senhor do Karma. Né? Eu disse que fomos nós que dispomos. Nós quem? Nós quem? Né? A nossa fagulha divina. Didaticamente, a gente pode dizer que esotericamente, nós somos feitos de 3 partes básicas, né? Espírito, alma e corpo físico. O corpo físico, ele é usado, ele é um veículo para termos as experiências, as nossas interações com as pessoas, as nossas interações com o meio, né? A gente tem que falar, escolher uma língua, por exemplo, para poder se comunicar aqui, né? A gente tem que se alimentar, né, de alimentos bons, agradáveis, outros nem tanto, porque necessita e tal, remédio, papapá. Tá? Então, nós temos o corpo físico para ter essas experiências. E nós temos o espírito, que ele não evolui, ele é perfeito, ele é o que foi, é e será, ou seja, o eterno presente. É a nossa fagulha divina, o nosso Deus interior. E a alma fica nesse meio. A alma é a interface, né, entre o espírito e o corpo físico. Então, através do corpo físico, a gente tem as experiências, tem as sensações e a gente tem a compreensão da vida e da realidade. E isso fica gravado na alma. O espírito ilumina a alma, o corpo nos dá a oportunidade de ter as experiências e compreender. Na alma é que acontece, né, a elaboração entre a realidade espiritual da eternidade e da perfeição e a realidade manifesta, fragmentada, limitada e imperfeita da vida do plano físico. Mas assim, a realidade fragmentada e imperfeita, ela é imperfeita enquanto fragmento. Se ela for tomada num todo, é a perfeição manifesta em toda a criação. É Deus manifesto no todo. Né? Então, se olharmos isoladamente, vai ser tudo imperfeito. Agora, se olharmos, dermos um zoom, dermos uma visão mais abrangente, mais inteira, né, a gente vai perceber que é perfeito. Por exemplo, a ciência até hoje não conseguiu fazer o moto contínuo, né, que seria aquele motor, vamos supor, pega um motor elétrico que gira, se liga na energia elétrica, esse motor elétrico, por exemplo, vai gerar um dínamo, esse dínamo vai gerar energia elétrica. Em tese, você pega a energia elétrica gerada, você liga no motor, desliga da tomada, ele giraria eternamente. Mas não funciona assim. Por quê? Existem desgastes, existem perdas, ao longo do tempo vai acabar. O ser humano não conseguiu criar um modo contínuo, na natureza existe. A água, por exemplo, né, cai da chuva, é absorvida pela terra, vai para os rios, vai para o mar, evapora, cai de novo e não acaba a água. Impressionante, né? A água é um exemplo bem evidente, a gente devia estar sempre correndo a água do rio. Ah, mas tem rio que seca, Júlio. Sim, aquele rio secou, mas em outro está nascendo, tem um aquífero subterrâneo, a água não acaba. Né? Nós estamos aqui num ecossistema perfeito, pelo menos por enquanto, se o homem assim o deixar. Né? Se o homem não prejudicar tanto a ponto de acabar com a perfeição da nossa natureza aqui no planeta Terra. Então, muito bem. Então nós estamos falando desses conceitos das 108 ciclos de 108 vidas, para que a gente tenha experiências distintas, né? E possamos, em cada experiência, perceber a nossa capacidade divina. É como se o espírito, lá em cima, quisesse conhecer a si mesmo, tomar consciência, sentir, experimentar, né? O que é que ele pode fazer, aonde vai, qual a beleza e a perfeição. Cada profissão, por exemplo, que a gente escolha em cada vida, cada profissão tem o seu mistério, tem o seu segredo, tem a sua beleza. Né? Pode ser um lixeiro, pode ser um médico, um carteiro, né? Um contador, um padre, um empresário, um comerciante, tem as suas características. E é aquilo que se trabalha também, tudo tem o seu valor e a sua importância, né? Toda profissão é nobre, né? E até o ócio também é nobre, né? Então basta a gente perceber a nobreza,
a beleza, a verdade que existe, ou a divindade que existe em cada um desses fragmentos. Agora, quando a gente fala de vida também, o nosso conceito de vida é muito relativo, né? Inicialmente, quando se fala de vida, você pensa na vida como um todo. Mas se a gente observar bem, a gente, quando fala de vida, a gente pensa na nossa vida. A nossa visão de vida, o nosso contexto, o nosso conceito, né? A nossa visão é antropocêntrica. A gente se vê sempre no centro da vida. Porque aí depois acaba a vida. Quando a pessoa morre, acabou a vida. Não, não acabou a vida. Acabou aquela experiência da pessoa. Então a gente tem que fazer aqui uma diferença muito grande entre o conceito de vida e de existência, né? Uma coisa é a vida que como a gente vê. Ah, tal cachorro morreu, tal pessoa morreu, a árvore morre, né? Existe um ciclo. Ok, então tá. Então vamos entender que vida é isso. Só que a existência, então, ela é eterna. A vida é finita, mas a existência é eterna, né? Nada, o mundo nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma eternamente, então. Lavoisier, né? Eu estou aqui parafraseando e botando eternamente nas palavras do Lavoisier. Tá certo? Então, olha, a existência é uma coisa que transcende a esse conceito de vida. Bom, então, se a vida é limitada, né, ela acaba quando ocorre a morte, mas esse processo morte-vida, ele é cíclico da eternidade. Vamos pegar, por exemplo, uma árvore, né? A árvore brota, germina, cresce, por exemplo, né? Dá um fruto, esse fruto amadurece, cai, vamos dizer naturalmente, da árvore, né? E apodrece. A árvore morre, o fruto também morre com o tempo. Só que a morte desse fruto, o que vai acontecer quando ele cai na terra? Em tese, de um modo geral, a morte do fruto deve servir de adubo para aquela semente que está ali. Aí brota e germina outra árvore. E começa todo o ciclo novamente, perpetuando a vida. Nós, né, somos descendentes dos nossos pais. Então, né, a vida se perpetua. É aquilo que às vezes eu explico com relação à casa 2. Né? A casa 2 tem a ver com os nossos instintos de preservação da vida. E um dos instintos da preservação da vida mais importantes é o sexo. Não genital necessariamente, mas por que não também genital, que é a libido, né? Porque é uma forma da gente preservar a vida, né? O sexo ele não é só humano, né? Existe a sexualidade dos vegetais, dos animais. Então, é assim, né, cosmicamente, que é a preservação da vida. Então, se a vida, né, é limitada, tem vida e morte, vida e morte é um ciclo e o reciclar, né? A gente poderia fazer uma simples analogia com uma disciplina de um curso superior, de uma faculdade, né? Então, por exemplo, a pessoa se matricula lá no curso de administração. Aí, de repente, ela vai ter aula de filosofia. Ela pode pensar assim: ô professor, eu me matriculei num curso de administração e não de filosofia, que eu estou estudando filosofia. Ou ela pode ter uma disciplina lá de matemática financeira. Ou me matriculei num curso de administração, não de economia. Agora, se você olhar no todo, né, se você olhar a grade completa, aí vai fazer sentido. Por que aquelas disciplinas estão inseridas naquele contexto, naquele currículo. Na verdade, assim também são as nossas vidas. Assim também são as nossas experiências temporais e espaço, físicas, retratadas no mapa astral. A gente pode também fazer uma analogia agora aqui bem o sagitariano falando, né, da vida como se fosse uma viagem, né? Vamos supor que você está fazendo uma viagem de caminhão. A sua vida é uma viagem de caminhão. Vamos limitar, você pode pensar, né, uma vida inteira, uma viagem de caminhão tem muitos quilômetros, muitas coisas acontecem, passa por muitos lugares. Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Esquecendo, às vezes, outros fatores
Tipo assim, se você está dirigindo embriagado, sob drogas, se você está com sono, não está, né? Você está, digamos, você está no caminhão, está em condições normais, né? O tráfego está normal também, quem está vindo de lá não é louco, não vai fazer entrar na contramão, mas digamos que você está com um caminhão numa curva, né? A curva seria um evento importante na sua vida, né? Você vai conseguir fazer aquela curva? Depende. Qual a velocidade que você está? Né? Às vezes a vida, o mapa astral, está dizendo que você vai estar com um caminhão e numa curva. Você tem que passar por aquela curva com um caminhão. Né? Então depende qual a velocidade que você está. Se o caminhão está cheio ou não, pesado. Porque se ele estiver pesado, você tem que entrar mais devagar, senão você não consegue fazer a curva. Né? Em física existe uma coisa que chama inércia de movimento. Se o caminhão estiver muito pesado e a curva for muito fechada, ele não faz, ele continua reto. Tá certo? Ou, da mesma forma, digamos que a vida seja uma viagem, por exemplo, pelo Rio de Janeiro. Né? Digamos que você quer ir lá no Corcovado. Muito bem, você quer ir no Corcovado, você está direcionando para ir no Corcovado. Só que para chegar no Corcovado, você tem que passar pela favela, pela linha vermelha. Não tem jeito de pular. Né? A gente tem que passar por algumas etapas. Que, em tese, não tem nada a ver com o Corcovado. Mas tem, porque faz parte do contexto, faz parte do entorno, faz parte do processo para a gente chegar lá. É interessante isso, né? Então, às vezes, a vida, nós temos alguns percalços, temos alguns caminhos que aparentemente não fazem sentido. Pô, peraí, eu tenho que passar isso? O que eu tenho que aprender? Faz parte, faz parte. A gente tem que passar, a gente tem que pagar, a gente tem que experimentar, a gente tem que conhecer, a gente tem que suplantar, né? A gente tem que ir além daqueles momentos, daquelas situações. Nem tudo são flores, né? Nem todas as estradas são o tempo todo positivas, asfaltadinha, lisinha na nossa vida. Certo? Então, gente, pensando nessa questão dessas experiências todas que a gente tem que passar, nós começamos falando, né? Mas então o mapa astral é um destino, a gente está meio preso. Eu costumo explicar que o mapa astral é como se a gente estivesse dentro de um tubo, sabe? De um viaduto, sei lá, de um túnel. Você pode escolher se você vai caminhar nesse túnel rápido, devagar, vai ficar parado, você vai caminhar do lado direito, do lado esquerdo, de cima, embaixo, mas está dentro do túnel. Né? Então, existem essas limitações que são representadas através das leis cósmicas universais simbolizadas pelos planetas. É o nosso currículo dessa vida, não da existência como um todo, né? Dessa experiência que nós estamos passando. Então, a existência parece o quê? Um jogo de xadrez. Tá? Então, nós estamos jogando xadrez. Nós estamos dando, né, as nossas jogadas, fazendo os nossos movimentos. E cada movimento a gente pode, nessa simbologia, relacionar com cada vida. Então, no meio de um jogo de xadrez, por exemplo, não tem como você voltar para o zero, já está tudo, você já fez os movimentos, as peças estão lá, tal. Ah, mas eu não queria que o meu cavalo tivesse aqui, eu não queria que o meu rei tivesse ali. Não tem jeito, você dispôs lá, você colocou as peças lá naquele local. Né? Ou a gente só tem que continuar jogando. Não tem jeito. Faz parte de todo o processo. Então, a cada vida, né, considerando vida e morte, nós temos um mapa astral. Cada vida nós temos uma experiência a ser passada. E o importante não é a experiência em si, é como nós vamos passar essa experiência. O que nós aprendemos com essas experiências. Isso me recorda que um livro que foi feito filme também, né, chamado A Insustentável Leveza do Ser. É um romance, né, mas que serve para reflexões filosóficas, exatamente dessa questão
né, da vida, as coisas que acontecem ao longo da vida. E nessa reflexão sobre esse assunto, o que me ocorreu foi o seguinte, então: o sentido, a razão da existência tem a ver com o quê? Com a compreensão que nós temos da vida, né? Com a leveza que a gente entra na curva, nas curvas da vida. Se a gente põe muito peso, eu acho que a gente não pode nem colocar pouco peso, né? Viver como Poliana. Na vida tudo passa, nada faz sentido, nada é importante, mas também não dá aquele peso, aquela importância: nossa, eu não vivo sem isso, eu vou morrer, eu vou matar, isso é importante, né? Porque a vida é assim, olha, nada como um dia após o outro. Não adianta a gente gostar muito do verão, porque depois do verão virá o outono, depois o inverno e depois a primavera. Existe beleza em tudo isso, né? A gente tem que passar, a gente precisa curtir, aprender, aproveitar tanto o verão, quanto o outono, quanto o inverno, quanto a primavera, né? Aprender, cada experiência da vida nos traz um ensinamento, né? Passar lá na linha vermelha, passar na favela, para a gente poder chegar no Corcovado. A vida nos mostra isso. Nessa vida, de repente, talvez a gente não viva na favela, mas o que impede da gente ter a experiência de ter uma vida na favela? Nós já passamos por lá, com certeza. Ou, no mínimo, iremos passar por aquela situação. Então, muito importante nessa compreensão são as nossas decisões. As jogadas que nós vamos fazer, como nós vamos mexer com as peças do tabuleiro da existência, como nós vamos dispor as nossas capacidades e habilidades. A gente tem que ter consciência disso, porque se hoje a gente é agente, na outra vida nós podemos ser sujeito, né? Se hoje a gente agride, na outra nós podemos ser agredidos, porque nós temos que ter o conhecimento de todas as experiências. O que é ser vítima? O que é ser agressor também faz parte. É uma parte da verdade, né? Os agressores, os violentos, eles são uma parte de uma mesma moeda. Não existe o agredido se não houver o agressor. E não existe agressor se não houver alguém para ele agredir, né? E o que importa é a verdade, que não leva a lugar nenhum, né? A gente tem que aprender a se colocar no lugar de outra pessoa. Isso aí é empatia, né? Em todas as situações. Então, um assunto, a palavra mais importante de todas essas experiências é a compreensão, é a consciência da vida, é ver a verdade. De novo vem o espiritual lá de cima, ver a perfeição na imperfeição, no fragmento, né? Ver a perfeição, a beleza que tem na riqueza, e ver a perfeição e a beleza que tem na pobreza também, né? Em tudo na vida Deus está presente, tudo, absolutamente tudo, né? Não existe o mal absoluto, não existe a mentira absoluta, não existe a obscuridade, as trevas absoluta. Tudo tem luz, tudo é criação, tudo é verdade e tudo é divino. Eu espero ter atingido o meu objetivo, despertar em você que está assistindo aí reflexões sobre esse assunto, talvez uma compreensão um pouco maior das razões da nossa existência, da existência humana e principalmente das nossas vidas e da sua vida em particular. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Tudo de